escritor José Vieira dos Santos lança no próximo dia 8 de fevereiro, agora no CEA, a partir das 8 da noite, o seu livro Vinde e Vede. Esse livro conta a história da Igreja do Santo André, a história da paróquia Santo André em Dourados. José, como é que surgiu a ideia de elaborar esse livro contando a história da paróquia de Santo André? O material em si, ele já vem sendo produzido há muitos anos. Para efeitos de pastoral da igreja, a gente utilizava para conhecimento, explicar um pouco sobre a história da igreja e, ao mesmo tempo, da comunidade. Então, a gente já começa a levantar conteúdos, informações e vai juntando esse material. Eu vejo aqui fotos de um grupo lá de 1950. Como é que foi arquivado tudo isso? Não, aí foi pesquisa, né? A gente vai, né, tem muitas fontes em Dourados, né, na internet, que vão, né, grupos, né, na internet, tem muitos materiais que as pessoas hoje estão colocando, postando, né? E antes era menos. Hoje acho que o pessoal está uma volta ao passado, né? Acho que dá valor a essa história de saber a origem do seu lugar, da sua cidade. Isso é muito importante, né? Isso também. Então, por isso que a gente vai, à medida que eu tinha o tema, a temática, que era a história da comunidade, o Santo André, da comunidade católica, aí eu começo a montar um pouco, a aperfeiçoar aquele conteúdo que tem, né? Então, levantar pessoas. Depois, algum material, ao procurar essas pessoas, se tem alguma foto, ou então pesquisar alguma coisa que ilustre aquela história, determinado assunto do qual a gente está abordando. Como e quando começou a história da paróquia de Santo André? A história da comunidade de Santo André, ela vem depois de um bairro formado, é evidente. Primeiro forma-se um bairro, o povo se junta naquele local. E depois desse momento, eles procuram alimentar sua fé numa paróquia, numa igreja mais próxima. E lá, no caso que nós estamos em questão, é o bairro Santo André. Que lá, quem começou a morar lá, na década de 50, que surgiu aquele bairro. E o povo de lá vem participar na comunidade, na igreja matriz, a Igreja Imaculada Conceição. E depois, então, na década de 50, começa a chegar esse povoação do bairro. À medida que o bairro já torna-se populoso, eles também sentem a necessidade que poderia ter uma capela, uma igreja próximo deles. E aí, então, tem algumas famílias que começam a se preocupar e ver um jeito de como é possível tornar essa realidade de ter uma igreja, uma capela naquele bairro, no qual o bairro Santo André. O livro traz também os párocos que passaram pela paróquia? Sim, porque, na verdade, quando a gente fala da história da igreja, a gente tem que imaginar um pouco o seguinte. Uma comunidade forma-se a partir de um bairro existente. Mas uma comunidade, ela tem uma hierarquia. Comunidade que é atendida pelos padres. E, normalmente, esses padres estão ligados a uma paróquia. E a comunidade, o bairro Santo André, pertenceria a paróquia Imaculada Conceição, que desde a década de 20, né, como já depois formada a paróquia, a cidade de Dourado era só uma paróquia, que todo mundo, então, da década de 50, nós estamos falando da década de 50, 60, então era praticamente a paróquia Imaculada Conceição que tinha na cidade. E era isso. Então, os padres que atendiam lá eram os mesmos que atendiam a paróquia Imaculada Conceição. Então, aí começa... Quando nós falando da paróquia Santo André, estamos falando de um período de 1950, 60, 70, porque foi quando o grupo conseguiu concretizar, fazendo de fato uma capela no bairro Santo André, no qual hoje é uma paróquia, né? Quais os párocos, aqueles que ajudaram a construir essa história da comunidade de Santo André, pelo menos aqueles que vieram já participar de uma história maior da paróquia? De 60, finalzinho de 60, quem estava na paróquia atendendo era Frei Patrício e Dom Teodardo, ainda vigário, não era bispo ainda, né? Então, eles é que atendia, e tinha também um vigário que aqui também morava com eles, que era o Frei Eucário, né? Depois, então, na época, nós estamos falando da época que o bispo da diocese
era Dom Carlos Smith. E, então, aí esse grupo vai até a paróquia, interessado em formar essa comunidade, essa igreja no bairro, e aí vai procurar essas pessoas. Depois, então, vai surgindo. É claro que vem Frei Patrício, depois o Frei Ugolino, depois vem já numa geração Frei Anselmo, Frei João. Depois, até a década de 90, os franciscanos deixam a paróquia, e aí entra, então, os padres diocesanos. Aí começa a ser atendido pelos primeiros padres diocesanos, que aí veio do padre Marcos, o padre Wilson, e o padre Rubens, depois o padre Crispim atualmente, né? Então, enfim, entra com uma sucessão, né, de padre. Foi justamente já na administração do padre Crispim, que aí torna a comunidade, deixa de ser comunidade e passa a ser paróquia. Então, é independente, no caso. Você levou quanto tempo para elaborar o livro, para colher todo esse estudo? Como eu tinha falado anteriormente, um material, ele é fruto de uma vivência, da vida que eu levo lá, que eu moro no bairro 35 anos. Eu sempre costumo falar que eu sou um forasteiro no bairro, quer dizer, não sou de lá. Mas nós que vivemos um pouco da vida da igreja, nós temos essa necessidade de saber o lugar que nós pisamos. Com quem nós vivemos? Quem são as pessoas que também moram naquele bairro? E aí você começa a estudar pessoas. E aí, quando na vida de pastoral que a gente tinha, de liderança, que desde grupo de jovem que eu participei, né, desde uma semana em Dourado, que nós chegamos em Dourado, em 1984, 83, finalzinho, né? Eu já estava inserido na vida da paróquia. Então, aí a gente começa a falar para os outros jovens da igreja. Então, você começa a rascunhar coisas da igreja e vai guardando. E depois, quando você decide, na década de 90, que eu começo a pesquisar os moradores. Aí eu parto de uma família, que eu descobri que uma das pessoas mais líderes da comunidade, desde o início, que começou a morar no bairro, que era a família do seu Vicente Ferrer de Almeida, que ele que encabeçou um pouco essa anseio de ter essa capela. Aí eu vou procurar ele. Hoje ele já é falecido, mas na época eu tive o privilégio de conversar com ele e relevantar, começar a produzir. Colher a história. Escolher um pouco da história e ele indicar outras pessoas, vai, né, situando um pouco a vida do bairro, que ele chegou em 1957, ainda era mato, que falava que tinha que ir da rua Cuiabá até a casa que ele comprou, em 57, para poder construir a casa, ele teve de abrir picadas, para poder passar com o cavalo, depois com a charrete, e aí começou a construir, e outras pessoas foram chegando, né? Então, eu comecei a colher esse material, e produzi, guardava, depois, e algumas pessoas pediam esse material, eu emprestava. E quando eles tinham acesso a esse material, eles vinham depois no final para devolver, e ele falava, por que você não publica isso? Aí a gente fica naquela, né? Vale a pena, tá, né? Hoje em dia, com o mundo tão tecnologia, tudo tudo online, virtual, virtual, né? Então vou mexer trabalhar com papel, mas vamos. Aí até que foi passando, mas nos primeiros anos não relutei sobre isso. Até que o ano passado eu emprestei de novo esse material para as pessoas que fazem curso de teologia. Normalmente tem uma matéria que é estudar a sua origem, o bairro, a sua paróquia do qual você mora. E aí, uma das pessoas que é do bairro foi me procurar, queria saber um material sobre o início da paróquia, da comunidade. Aí eu forneci esse material e, de novo, ela foi até a Giza, ela me fala, você podia, né, publicar isso, tornar público isso, né? Foi então que aí eu defini. Aí eu tinha que, então, organizar. Aí eu tinha que pensar, bom, eu tinha uma história meio pedaçada, agora tinha que organizar. A comunidade de Santo André, por isso que eu sempre falo que o livro se deu uma forma meio, uma palavra meio até genealogia, uma cronogenealogia, quer dizer, trabalha de forma de cronológica, começa de um certo tempo até agora, mas também dentro da genealogia. A comunidade faz parte de uma paróquia, a paróquia faz parte de uma diocese, e que a diocese faz parte da Igreja Universal. Então, foi dentro dessa linha que aí eu comecei a organizar esse grupo material.
Tá certo, ô José Vieira dos Santos, com o livro Vinde e Vede, será lançado no próximo dia 8, no CEA, a partir das 8 da noite. Então, reforça o convite para quem quiser ir lá, para conhecer, para comprar o seu livro no próximo dia 8, então, né? Isso, então, dia 8, agora, sexta-feira, na próxima semana, lá na entidade CEA, no pavilhão, né, no Centro de Integração do Adolescente Dom Alberto, na rua Cornélio Cesar de Souza, 935, Jardim Cuiabazinho, Jardim Maringá, né, pelo menos, né? E então convido a todos, né, que possam estar presentes nesta noite, uma noite festiva, mas uma noite também de voltar ao tempo, celebrar a história, uma história que é bonita, que vale a pena rever. E eu quero que esse material seja um ponto de partida, que aí a partir que abre uma nova discussão, que cada um possa novamente estudar, ou relembrar, recontar a sua história para os seus filhos, para as pessoas mais próximas do bairro. Então é isso que é o meu desejo. Então esse livro ele está dividido, então colocado em 5, 6 temáticas. Primeiro ele vai falar um pouco sobre a Diocese de Dourados, com seus 6 bispos. Nesse caso, eu tenho um privilégio que, pelo menos, 6, desses 6, 5, pelo menos, eu tive a alegria, né, o dom de poder conversar com eles, né? E depois a gente vai falar sobre a paróquia Imaculada Conceição, que aí fala um pouco, todos os padres que passaram pela paróquia nesse período, está sendo elencado aqui. E depois a comunidade, que era a comunidade, agora se torna a paróquia, então eu tive que colocar sobre a paróquia, um pouco como foi criada, né? Então ela foi criada em 2015, 2013, então eu te contar um pouco sobre a história. Aí eu volto então na comunidade, que era o meu princípio do meu estudo. Volto na comunidade, desde a formação do bairro, né? E depois eu trabalho um pouco no quinto ponto, que é a questão do padroeiro, Santo André, né? E por final eu coloco um pouco sobre a cronologia, alguns fatos importantes que acontecem, pelo menos a partir de 84, período mais ou menos que eu moro no bairro, né? Então são coisas, experiência que boa parte que eu vivi, eu testemunhei aquilo que eu coloco aqui.